Salve ao grande Antônio, Santo Universal, que amparais aflito contra todo mal. Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Irmão protetor, sois dos brasileiros que milagres cantam por séculos inteiros. Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Boa noite para você que está do outro lado. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2020. As intenções da missa de hoje, vamos pedir por Dona Elvira e família e sua saúde. Pedir por Sandra, pela família Marques, pela família Vergne, por todos que estão nos assistindo, e as intenções que vêm pela internet, a pedido de Edna, pela saúde de Adilton Aquino Santos e toda a sua família. Maria das Graças pede pela saúde de Elisete de Assis, que se encontra internada, precisando muito de nossas orações. Vai tê-las. Pela recuperação de Covid-19 de Cláudio, Alain, Rosiane e Edinha, e por toda a família Pio e Martins. Binha Magalhães pede pela sua saúde de toda a sua família e todos os médicos e enfermeiros que estão trabalhando nessa pandemia. Amém. Elza Maria pede oração pela saúde de nossas famílias. Amém. Inês Silva: oi, Padre, peço orações para que essa pandemia tenha um fim, que Santo Antônio interceda por nós, dando a saúde de todas as pessoas que trabalham na linha de frente. Pede também por um amigo, Fábio Barbosa, Rita de Cássia Ressurreição, que se encontra de Covid-19, para a saúde das famílias Silva, Aragão, Assisa Damastor, Cirino, David, Farias, Neves, Dora Leste, Rezende, Silva e Silva, Santana Cardoso, Santos e Batista. Rosana Santos pede oração pela saúde de Patrícia Rocha. Deus restaure a saúde dela. Amém, Rosana. Edna Silva pede oração pela cura de Dilton Aquino dos Santos, Angelina Ramos, Tainá Ramos Aquino e Thaisa Ramos Aquino, que estão com a Covid. Deus pague a caridade a todos. Em Venceslau Dilton Aquino, que é o mais debilitado. Também pede orações por todos os profissionais da saúde que trabalham na cura do corona. Ainda Edna pede pela sua saúde, pelos seus filhos e netos, pelo seu marido Antônio Raimundo e todas as famílias, para serem abençoadas com livramento e cura. Padre Edna Silva pede: Padre, Deus te fortaleça e proteja. Amém, querida. Amém. Zirlene Chagas Lopes pede oração pela saúde de todos, proteção e força para os profissionais da área de saúde, recuperação dos enfermos e pela sua família. Vamos então agradecer a Deus, Agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos conceda a sua graça, a sua misericórdia, e que os nossos pedidos sejam ouvidos em nome de Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar a palavra de Deus desse dia 6/6 de 2020. Leitura do primeiro livro de Samuel. Havia um homem de Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Áfia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam as jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada. E, ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel, na soleira da porta, e disse-lhe: Peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter te revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: Com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor e os livrará das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio, o que sonhou em seu coração lhe concedeste, não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generoso preparastes, de ouro puro coroaste sua fronte. A vida lhe pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Vamos preparar para a aclamação do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje pela primeira vez Israel vai ter um rei da tribo de Benjamim, benjamita, né? Que foi escolhido, na verdade, por Deus. E o autor apresenta os dados interessantes, que ele se sobressaía diante dos homens, ele era mais alto. O povo judeu normalmente tinha 1,55 m ou 1,70 m, 1,72 m. E se este homem conseguia, de fato, sobressair no seu tamanho, fazia diferença. E aqui tem uma preocupação com a aparência, né? A imagem cultural de um rei é um homem imponente, forte, alto, capaz de vencer suas batalhas, como foi Golias, né? Golias, o chefe mais forte de todos, e acabou sendo derrotado por Davi. Nessa caminhada da monarquia de Israel, no primeiro momento, ainda não temos uma estrutura, temos sim uma eleição. Essa eleição é feita pela vontade de Deus. E quando Samuel viu Saul, disse Deus a Samuel: é esse, unge esse homem. E tem todo um ritual litúrgico. Primeiro, Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse: peço-te que me informe onde é a casa do vidente, né? E Samuel disse: sou eu o vidente. Sou eu mesmo o vidente. Profeta, que é sinônimo de vidente. Aquele que vê o futuro, que vê a vontade de Deus e profetiza para as pessoas do seu tempo. No nosso mundo, o vidente é uma coisa meio charlatão, né? Meio estranha. E aí, sobre a minha frente, diz o profeta, né? A soldada colina, o ritual tem que ser num santuário. Não é um ritual civil, monárquico, mas é um ritual religioso. Desde sempre, até antes do Império Romano chegar, os reis e os sacerdotes eram eleitos, escolhidos, eleitos por Deus e eram de fato ungidos pelos profetas. Mais tarde a sociedade foi se separando, né, dessa forma de pensar, e eles começaram a ungir uns aos outros. Depois disso, sobre a minha frente no Santa da Colina, hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixareis partir. Depois de ter revelado tudo o que tens na hora no coração. Tem um banquete, tem uma festa, porque já vai precedendo o primeiro rei de Israel. E nesse banquete também tem um momento de liturgia, de oração e a explicação teológica da parte do profeta para o novo rei, que não sabe nem o que está acontecendo. É o homem simples que vai pelas suas coisas, mas foi julgado por Deus pela sua aparência, pela sua competência, e aí se encaixou no modelo que o povo queria. Então, se o povo quer esse, dai esse rei ao povo. Diante desse quadro, na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do povo de Israel.
Agora imagina você, Saul, que nunca esperava isso, acaba sendo ungido por Deus. Os segredos de Deus, as atitudes de Deus, às vezes escandalizam o homem, glorifica o homem, mas Deus cobra do homem aquilo que ele precisa fazer para dar efeito à unção que recebeu. Saul, sendo o primeiro rei de Israel, vai reinar por longo tempo, mas não será esse rei que fará saltar os olhos dos israelitas. Depois dele virá Davi, e Samuel ainda vai ser aquele que ungirá também Davi, mesmo com Saul no trono. Tem diversas discussões e Davi, muito hábil politicamente, se juntou com os militares e acabou sendo o rei de Israel, enquanto o outro ainda reinava, mas estava velhinho, né? Então, beijou na cabeça, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. A unção aqui significa, no conceito antigo, de Messias, ungido de Deus para governar. Não é o Messias de Deus, esse aqui é o Messias, entre aspas, um rei, ungido por Deus para governar. E essa unção dava proteção de todos os campos da vida que ele vivesse, porque ele foi escolhido por Deus. Vai dizer Davi a Saul numa briga, né? Ai de mim tocar no consagrado do Senhor, no ungido do Senhor. E essa proteção divina faz nos perceber que é vontade de Deus agradar ao povo, dando a ele um rei que ele tanto queria. E nós vimos durante toda essa semana, né? Esse desejo do povo de querer um rei. Portanto, a orientação do Samuel é: você vai governar o povo do Senhor e o livrará das mãos dos seus inimigos que estão ao seu redor. Então é hora do rei começar a se organizar, criar uma estrutura monárquica, criar um exército, convidar as tribos de Israel e aí elaborar um plano de ação para começar a governar. E a missão dele é varrer os inimigos que estão ao redor de Israel, certo? Não só vencer, mas ganhar espaço geográfico naquele território que ainda era chamado de Canaã. Portanto, a missão do rei aqui não vai ser nada fácil, porque os inimigos de Israel, Jebuseus, Erezeus, Cananeus, Ezeus, são inimigos potentes e habituados já com a monarquia há muito tempo. São pessoas especializadas em guerras, sobretudo guerras frente a frente, né? Aquelas guerras, nós chamamos de guerras urbanas. Então Samuel vai subir ao trono e vai dessa forma procurar, nos primeiros passos, se organizar para depois, sempre ouvido pelo profeta, o Saul vai subir ao trono, desculpa, e sempre sendo escutado pelo profeta, guiado pelo profeta para fazer o que Deus quer, mas nem sempre ele vai conseguir, ele vai ter de fato dificuldade, porque sendo ele um homem, né, com muito trabalho e suas aptidões, ele vai ter séria dificuldade. O que é que fica hoje? Hoje Deus cumpre o desejo de Israel de ter um rei. Um pedido. Agora, se esse novo modelo monárquico vai funcionar, se esse novo modelo vai trazer justiça, vai trazer vitória contra os inimigos, aí é uma outra coisa. Aí nós vamos ver nos próximos capítulos do livro de Samuel. O evangelho de hoje, nesse sábado, né? É sábado hoje, nem parece, sábado hoje. Jesus foi, como sempre, de manhã cedo pela beira-mar, dar um passeio no lago, né? Pela beira-mar, e lá encontrou a multidão que ia ao seu encontro. E Jesus ensinava. Todo esse tempo comum, né, o tempo ordinário, vamos ver sempre Jesus ensinando, sendo um mestre por excelência, um pedagogo. E ensinava de tudo, mas sobretudo das coisas de Deus. Jesus ensinava a revelação divina, ou os mandamentos divinos, interpretava. Jesus ensinava a questão do comportamento ético, moral, religioso. Ele ensinava a convivência com as pessoas, ensinava o perdão, o amor, a paz, a serenidade. É um cara genial. Qualquer coisa que você puxasse, ele tinha uma resposta para dar. Ele tinha, de fato, as suas vertentes. Afinal, ele se preparou mais de 28 anos para chegar
assim, aquilo que, algumas das tradições dizem que Jesus foi até na Índia, né? Foi até na Índia. E nessa Índia ele aprendeu coisas com os hindus. Mas isso não importa. O que importa é que é o Filho do Altíssimo no meio dos homens, encarnado, realizando na história da humanidade a vontade de Deus, que é Jesus ensina para salvar os homens da ignorância, da burrice, dos pecados, da morte, do demônio. É um ensinamento vasto, muito vasto, que percorria todas as camadas da sociedade e também percorria todos os cantos da existência humana. Jesus não é um cara abstrato, metafísico. Primeiro ele vivia, depois ensinava. E depois ele ensinava em parábolas, metáforas, para obrigar a pessoa a raciocinar e descobrir onde é que está a verdade. E o que é que acontece hoje? Enquanto passava, Jesus viu Levi, ou Mateus, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Aqui é um fenômeno profundamente escandaloso para o seu tempo. Por quê? O coletor de impostos é o inimigo de Israel. Não fala inimigo mortal. Por isso ele tinha um dos melhores empregos do Estado romano. Era homem que recolhia o dinheiro e mandava para o palácio, e dali partia para Roma. Era homem que tinha um salário muito bom, e era homem que tinha suas guardas pessoais, porque todo mundo queria matar, naturalmente, um cobrador de impostos. É o nosso leão de hoje, né? Quem é que gosta de pagar imposto? Sobretudo no país brasileiro, a gente não vê esse imposto em lugar nenhum. A gente não vê esse imposto em lugar nenhum. Quando bota o asfalto, quebra o outro lado, cai uma casa, cai um ribanceiro, a gente não vê para onde é que vai. Portanto, o chamado de Mateus é um escândalo, porque ele vai ser introduzido numa comunidade onde de fato ninguém aceita Mateus, pela profissão que ele exerce, mesmo sendo judeu. E Jesus coloca de fato essa intriga, né? Coloca essa realidade, a tolerância e a intolerância. A tolerância para Jesus de quebrar preconceitos, quebrar discriminações, se chama Mateus. E a intolerância e a preconceituosa atitude da comunidade que rebate isso aqui. Rebate, não quer aceitar. E do mesmo modo são os adversários que também ficam escandalizados, porque Jesus chamou para si um pecador ordinário. E tudo isso vai dentro de uma linha de doutrina perigosa, porque as pessoas poderiam abandonar Jesus. Aqui, nesse tempo aqui, religião é uma coisa de inimizade, o que você é, o que você não é, e acabou ali. Não tinha muito o que discutir, só quando era motivo nacional. Aí a gente se reunia para falar, mas fora isso aqui, é inaceitável que o inimigo do povo chamado ou Zaqueu ou Mateus, né, faça parte de um grupo onde um rabino tido como um santo está governando. É a mesma coisa você botar uma prostituta dentro de um lugar santo. Os judeus não aceitavam isso de jeito nenhum, nem pensar. Por isso, todo o ensinamento de Jesus, ele tem uma certa forma de escandalizar, uma certa forma de desmontar modelos sociais, tudo perfeitinho, uma certa forma de modernizar toda essa atitude, sobretudo por amor à vida e por amor aos pecadores, isso é, aqueles que de qualquer forma a sociedade local rejeita, expulsa, espanca, tenta matar, porque não presta, porque não é bom, porque é impuro. E então Mateus, muitos profissionais da área da finança, os coletores de impostos, o pessoal da área da finança, do dinheiro, estava todo mundo lá. E era um senhor banquete, E Mateus convidou Jesus e ele sentou à mesa na casa de Levi. É o segundo escândalo. Você tem uma noção? Quando existe algo contra a lei de Moisés e que tinham testemunhas, a primeira vez a pessoa era advertida. A segunda, as testemunhas já
falava de novo, já tinha uma punição ali. A terceira vez já é de fato a pena de morte, isso é, dependendo do caso, é enforcado, ou era de fato apedrejado, ou era crucificado mesmo. E os judeus também já praticavam esse tipo de coisa. Só vai diferir quando chegam os romanos. Com a morte por sufocamento. Então, olha que clima perigoso tem ali. Além de convidar uma pessoa a ser discípulo, ainda vai na casa dele almoçar, jantar, não importa. E isso é causa de um escândalo monstruoso. Tanto que ó, Pedro, por exemplo, algum tipo, não quiseram entrar na casa de Mateus. Por quê? Mateus cobrava o imposto de toda a pescaria que entrava. O cara aí comia como um traidor, mas atrás tem o quê? Há, de fato, tentativa real de diminuir a intolerância, de perdoar e de amar até mesmo aquele que você não gosta no momento. E aí você vê como Jesus é sábio. Colocar dois inimigos do lado, porque a história é assim, e fazer dessas pessoas amigas, irmãos. Não é uma coisa para qualquer um. E comendo com eles na mesa, também estavam Jesus e seus discípulos. Jesus, segundo a tradição, é nessa hora que ele conta a parábola dos dois filhos. Um filho pediu ao seu pai sua herança para ir num lugar deserto, um lugar para ficar rico. E chegou lá, nesse lugar, né, na cidade, ele perdeu tudo e voltou lenhado, sem nada. Aí está o filho pródigo. O filho estava lá de cá e disse, pô, esse cara foi, esperperou todos os bens, gastou com prostituta, baniladeira, agora ele vai cá chorar, querendo também da minha parte. Mas quando o pai viu esse filho, o pai disse, olha, prepare um banquete, traga uma roupa nova, chinela, anel, porque o meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e eu encontrei. Por isso vamos celebrar. E o outro que estava no campo, metendo a enxada, né? Cuidando dos animais, chegou e viu de longe aquela festa. Ele falou, mas meu pai? Perguntei ao servo, o que é que está acontecendo aí? Uma festa? Ninguém me disse nada? Não, é que seu irmão voltou. E ele ficou indignadíssimo. Chegou o pai e disse, é dizer que eu trabalho com você a minha vida toda e você nunca foi coragem de me dar, um cabrito para eu matar com meus amigos e comer? Sai esse filho aí, esperpera, gasta, explode todos os bens que você deu, você volta e ainda agarra ele, abraça e bota ele de novo na situação em que eu estou. Olhando aos olhos moral, é profundamente injusto, né? Mas o Evangelho não é uma lição de moral, é uma lição de vida. Foi que o pai disse ao filho, filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu, você é o herdeiro primeiro. Mas era necessário fazer festa, porque esse seu irmão que estava perdido, foi encontrado. Estava morto e voltou a viver. Então assim, Jesus coloca o perdão sobre a vida perdida, né? A vida de fato que não tem mais sentido, como o coração do seu ensinamento. E o outro irmão que não queria entrar, aí o pai explica a ele o porquê da festa. Às vezes todos sabemos que é difícil perdoar, que é cruel também não perdoar. E para perdoar precisamos a gente ter noção do que é o perdão, o que significa. O perdão muitas vezes é você fazer o outro renascer. O seu perdão pode trazer ao outro uma vida nova. O seu perdão pode fazer do outro uma pessoa completamente curada, porque o perdão cura, o perdão salva. O perdão de fato liberta as pessoas das angústias, da tristeza, dos abandonos, de tudo aquilo que as pessoas vivem
por causa daquele pecado, por causa daquele erro cometido. Às vezes, mesmo sem querer, às vezes querendo. Mas se não houver o perdão, não vai haver reconciliação. Não é que o perdão é magia. Você que está do lado ouvindo, o perdão também tem um tempo, tem um momento, uma hora oportuna. Não é chegar e dizer, eu perdoei, mas não esqueci. Graças a Deus que você não esqueceu. Isso significa que você não tem amnésia. A gente perdoa, para esquecer leva um tempo. Você amadureceu o que está dentro na oração, nos olhares, nas preocupações, até que isso um dia desaparece. Porque o tempo cura essas coisas, né? Então estão todos almoçando, né? E Jesus, de fato, pregando para eles. E aí vem a oposição que está sempre próxima a Jesus. Parece que esse cara não fazia outra coisa a não ser seguir Jesus. E disse: como é que o vosso mestre come e bebe com os cobradores de impostos? É um questionamento muito sério. Significa, na verdade, que esse cara nunca foi santo. Esse cara nunca foi santo, porque se misturou com os pecadores. Na lógica legislativa de Israel, na espiritualidade que vem da lei, o santo não se mistura do pecador. E Jesus coloca essa questão: se o santo não se misturando com o pecador, quem que vai salvar o pecador? O santo não pode ser um outro pecador que vai salvar e fica igual. Ele deve ser alguém que naturalmente quer dar uma vida nova de salvação, de libertação a esse pecador. Por isso os santos não precisam mais de Deus. Já são tão autossuficientes que pensam que vão entrar na vida deles sem um sacrifício. Os santos já estão tão autossuficientes que Deus é uma coisa a mais. Mas os pecadores não. Os pecadores veem em Deus a sua esperança. Que Deus estenda a sua mão e traga-os para perto de si. E Jesus aqui é essa mão que se estende aos pecadores. Porque para Jesus não tem caso perdido. Não tem caso perdido. Ele vai até aonde o coração se abrir. Isso é, se aquela pessoa deseja, vai ter. Então, qual é a lógica do texto? Se a gente estiver procurando só santo, não tem razão de Jesus vir ao mundo. Porque ele é o santo por excelência, desde o início. Mas qual é a missão dele? Resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Não importa a classe social, se é rico, pobre, rei ou rainha, não importa. Ele vai semeando, e aqui encontrou no coração de Mateus essa possibilidade de conversão e também de seus amigos. Jesus foi, depois de transformar a semente, foi lá e convenceu Mateus a segui-lo. Mas não tinha nem noção do que viria depois, mas acabou seguindo Jesus. E a resposta que Jesus dá aos seus adversários é muito pertinente. Porque faz os caras pensar que se o pecador não se converte, como é que ele pode ser santo? Se não tem ninguém lá para cobrar do pecador, orientar, educar, não tem ninguém que vai conseguir tirá-lo de lá. Então ele vai ser sempre um pecador e vai ser sempre um santo. Como eu disse, o santo, né, no tempo de Jesus, é aquele cara que cumpre todas as leis e preceitos da lei. Isso é muito, muito a desejar. Porque Deus não é, de fato, um juiz, escritor, Deus é amor. Deus é a paz que está dentro da gente. E então Jesus disse, olha, não são para os sãos que eu vim ao mundo, ou melhor, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. O pecado como uma doença que maltrata, machuca, inibe, dá de fato descrédito às pessoas. Jesus aqui está atrás dos enfermos, isso é, pessoas que não tiveram chance de se encontrar com Deus,
ou não tiveram oportunidade porque ninguém as chamou para isso. Ninguém do mundo religioso foi sensível à dor dessa pessoa. Então Jesus coloca aqui como aquele que é o pastor dos pecadores. O pastor, de fato, que resgata essas ovelhas perdidas de Israel. Tem um texto, me parece que é no Salmo, que diz, ele vai dizer o salmista: maldito aquele que não conhece a lei. Isso é, o caminho da santidade passa pelo caminho da lei. É uma mentalidade teológica da época. Mas Jesus apresenta uma outra forma. O caminho da santidade passa pelo caminho do amor, da unidade, da salvação dos homens, do encontro do homem pecador ordinário, já tido como perdido, com Deus que o salva, resgata, ou faz de fato totalmente o contrário do que estava pensando os fariseus interpretando suas leis. Portanto, Jesus disse: olha, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. E a conversa morre aí. Por que ele diz? Porque ele sabe naturalmente que os coletores de impostos são todos pecadores. É isso que diz a lei. Odiados pelas pessoas, pecados terríveis. Mas Jesus abre esse precedente e interpreta a lei de uma forma diferente. Essa novidade, dizendo que ele veio para os pecadores, para os doentes, para os injustos, né? Porque, de fato, dessa forma, ele pode resgatar, transformar as pessoas para que elas sejam justas, santas aos olhos de Deus. Não aos olhos dos fariseus, saduceus, mas aos olhos de Deus. Sejam imitadores de Cristo, que é santo como Deus quer que ele seja santo. Que é justo como Deus quer que ele seja justo. Que pratica de fato o amor, o perdão, como Deus pede que perdoe. Então isso tem uma diferença absurda, porque de um lado tem a mesmice de sempre do jurídico, né? Pecou, apedreja. Não pecou, está fora. E essa coisa que não cresce nem diminui, mas fica sempre ali atrasando a vida das pessoas, Jesus passa por isso e vai para o outro lado, apresentando uma solução definitiva entre Deus e os homens. Isso é, Deus ama os homens. Por isso deseja que os homens se encontrem com seu Filho, que vai resgatar suas vidas, vai mostrar um caminho da verdadeira santidade e vai, sobretudo, dar a esse homem uma dignidade nova, a qual ele pode, naturalmente, se restabelecer na sua existência, na família e tudo aquilo que Jesus já pediu na sua missão. Portanto, o Evangelho de hoje, minha gente, deixa claro a opção de Jesus, né? Nos anos 70, ali, 80, se falava de lei da libertação, a opção pelos pobres, que veio do Acordo de Puebla, né? Os cidadãos que seguir essa lei são pelos pobres. Não quer dizer que esqueceu os ricos, não. A igreja não é pobre. Significa que, em primeiro lugar, os filhos da igreja mais necessitados, com maior dificuldade, tido pecadores, e toda essa gama de enunciamentos, poderemos dizer, estão aos olhos, estão ao coração da igreja. Isso provoca, de fato, uma certa rejeição da parte mais forte e rica da igreja, que demorando digerir o Concílio Vaticano II. Mas passados-se quase 70 anos, as coisas foram produzindo seus frutos, porque quem manda na igreja não são os homens. Eles podem até parecer que está mandando, mas atrás, na frente, do lado, em cima e embaixo, tem o Espírito Santo. E se fossem os homens que guiassem a igreja, já tinha acabado há muito tempo. Porque os homens não prestam. E quanto maior o cargo, maior a podridão. E quanto maior de fato o ego, quanto maior de fato a ambição, maior de fato a ganância, maior a destruição da igreja. E às vezes são pessoas que, no clero alto, como se dizia há um tempo, né, representam a igreja e são terrivelmente inimigos da igreja. Portanto, peçamos a Deus que na sua misericórdia nos conceda paz, serenidade, nos conceda alegria
nos livre de todos os medos e preocupações, nos garanta cada vez mais essa aproximação diante de Jesus como pecadores que estão buscando a santidade. Não basta ser pecador, todo mundo já sabe, todo mundo é, mas o pecador que vai buscando a santidade, a purificação, a aproximação da palavra, do sacramento, para formar um corpo só com aquele de Cristo. Ofereçamos a Deus o nosso pão e o nosso vinho. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, as oferendas do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação, do que confiantes vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abrindo-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé.
do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs, parentes e amigos, que morreram na esperança da ressurreição. De maneira particular, os que faleceram esta semana, Senhor, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros, na paz do Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Me contaram, o Senhor ia passar, e havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar, fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração arder, eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra a minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Dentro de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra a minha fé. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos. Nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade por Cristo nosso Senhor.
Lembrando que amanhã é domingo, os devotos de Santo Expedito e amigos de Santo Expedito, que gostam do Expedito, a comunidade Santo Expedito, deu puninho lá na igreja, irá que estará a partir das 8 horas, ele transmite a missa daqui para lá pelo celular, na comunidade. Como sempre, protegidinho, na distância, máscara e tal, mas participe da liturgia e também vá lá, né? Estamos no início do mês, as despesas começam a chegar, vá lá, contribua com o seu compromisso do dízimo e com a sua oferta. Nós esperamos em você. Esperamos em você que é católico, praticante ou não, mas que tem essa responsabilidade de cuidar da sua igreja. Lembrando também que ainda esperamos dos nossos amigos que nos prometeram doar os alimentos, estamos esperando para completar essa levada e depois a gente concluir essa fase, né? Lembrando também, mais uma vez, do meu canal no YouTube, Emanuel Bergner. Preciso de 1.000, só tem 399. Eu não posso nem tocar mais uma vez, porque já toquei, né? Então, seja bonzinho. Você, meu amigo que me segue no Instagram, né? Você que me segue nas redes sociais, fala com os amigos, com os parentes, é tão fácil, basta querer, para que a gente possa celebrar essa Eucaristia nessa plataforma digital de maior qualidade, de maior espaço, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, que auxilia a nossa vida em todos os momentos, sobretudo os mais difíceis, abençoa-os o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, mais um obrigado por estarmos juntos essa semana de oração. E amanhã a missa, você já sabe, é 9 da manhã, né? Às 9 da manhã estamos aqui prontos para celebrarmos o segundo domingo do tempo comum. Agradeço mais uma vez e não esqueça, passa lá na comunidade, vai ver, ajude a sua igreja. Glorioso Santo Antônio, por vossas trezenas queridas, recebemos vossa bênção durante a nossa vida. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Fica com Deus, Santo Antônio, viu? Nossa Senhora também. Até amanhã às 9. Deus lhe abençoe.